Bom, primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você, ouvinte do nosso canal Leitura Anônima. Vamos dar continuidade ao nosso livro A Psicologia Financeira. Agradeço a todos os ouvintes que estão aí ouvindo, acompanhando o nosso trabalho, que é totalmente amador, mas que visa trazer conhecimento e expandir os limites da mente, certo? Então vamos lá. Capítulo 2. Sorte e risco. Nada é tão bom e nem tão ruim quanto parece. Sorte e risco são irmãos. São uma expressão concreta de que tudo resultado na vida é guiado por outras forças além de um mero esforço individual. Scott Galloway, professor da Universidade de Nova York, tem uma frase que vale a pena lembrar na hora de avaliar o sucesso, tanto nosso próprio quanto dos outros. Nada é tão bom que nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Bill Gates estudou em uma das únicas escolas de ensino médio do mundo que tinha um computador. Por si só, a história de como Lakeside School, nos arredores de Seattle, conseguiu um computador já é notável. Bill Dougal, ex-combatente da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial, se tornou professor de matemática e ciências. Abre aspas. Ele acreditava que, sem experiência no mundo real, ficar apenas lendo livros não serviria para nada. Ele também percebeu que seria preciso saber alguma coisa sobre computadores antes de entrar para a faculdade. Fecha aspas. Lembrou o falecido cofundador da Microsoft, Paul Allen. Em 1962, Dougal pediu à Associação de Mães dos Alunos para usar os lucros do brechó que elas organizavam uma vez por ano, cerca de $3.000, para arrendar um computador Teletip Model 30 conectado a um terminal de mainframe no General Electric, de modo a usar o recurso de time sharing. Abre aspas. O conceito de time sharing na informática tinha sido inventado em 1965, fecha aspas. Disse Gates mais tarde, abre aspas. Alguém estava muito bem atenado, fecha aspas. A maioria das instituições de pós-graduação não possuíam um computador tão avançado quanto aquele a que Bill Gates teve acesso ainda no ensino médio. E o garoto ficou fascinado. Gates tinha 13 anos em 1968, quando conheceu Paul Allen, seu colega de turma. Allen também estava obcecado pelo computador da escola, e os dois se deram bem na mesma hora. O computador da Lakeside não fazia parte do currículo principal, mas de um programa de estudo independente. Bill e Paul podiam brincar com ele à vontade, deixando a criatividade correr solta. Depois das aulas, tarde ou da noite, nos fins de semana, em pouco tempo os dois se tornaram especialistas em computação. Allen contou que se lembra de uma vez em que Gates, durante todas essas sessões noturnas, mostrou a ele uma edição da revista Fortune e falou, abre aspas, como deve ser comandar uma empresa Fortune 500, fecha aspas. Allen respondeu que não fazia ideia, abre aspas. Talvez algum dia a gente tenha a nossa própria empresa de computadores, fecha aspas. Disse Gates, hoje a Microsoft vale mais de $1 trilhão. Agora, façamos uma continha rápida. De acordo com a ONU, havia cerca de 303 milhões de pessoas em idade escolar no mundo em 1968. Cerca de 18 milhões delas viviam nos Estados Unidos, sendo
270 mil no estado de Washington. Pouco mais de 100 mil delas viviam na área de Salem, e apenas cerca de 300 frequentaram a Lakeside School. Começamos com 303 milhões e terminamos com 300. Apenas um em cada 1 milhão de estudantes em idade escolar frequentou a instituição de ensino que tinha a combinação de dinheiro e visão para conseguir um computador. Bill Gates era um deles. Gates não tem constrangimento em falar sobre o significado disso. Se não fosse a Lakeside School, não haveria Microsoft, afirmou aos formandos da escola em 2005. Mais do que inteligente, Gates é acima de tudo dedicado e ainda na adolescência teve um insight em relação aos computadores que a maioria dos executivos mais experientes na área não foi capaz de compreender. Ele também teve uma vantagem de 1 em 1 milhão em estudar em Lakeside. Agora, deixe-me falar um pouco sobre o amigo de Gates, Ken Evans. Ele experimentou uma dose igualmente potente do irmão da sorte. O risco, Bill Gates e Paul Allen, se tornaram nomes conhecidos graças ao sucesso da Microsoft. No entanto, o sangue de prodígio da informática de Lakeside School tinha um terceiro integrante. Kent Evans e Bill Gates se tornaram melhores amigos no último ano do ensino fundamental. Segundo Gates, Evans era o melhor aluno da turma. Os dois passavam, abre aspas, horas e horas no telefone, fecha aspas. Conta Gates na série O Código de Bill Gates. Abre aspas, eu me lembro do número de Ken até hoje, fecha aspas, disse ele. Era 5257851. Evans era tão hábil com computadores quanto Gates e Allen. Certa vez, a Lakeside estava tendo dificuldades para montar a grade curricular da escola. Um exemplo, um complexo labirinto para fazer com que centenas de alunos assistissem às aulas de que precisavam em horários diferentes. A escola deixou Bill e Ken, duas crianças, a cargo da tarefa de desenvolver um programa de computador para sanar o problema. Funcionou. E ao contrário de Paul Allen, Kent tinha a mesma mente voltada para os negócios e a mesma ambição infinita de Gates. Kent sempre andava com uma maleta enorme, igual a um advogado, abre e fecha aspas. Recorda Gates, abre aspas. Estávamos sempre planejando o que fazer dali a 5 ou 6 anos. Será que a gente deveria virar CEO? Que tipo de mudança seríamos capazes de promover? Será que a gente devia virar general ou embaixador? Fecha aspas. Fosse o que fosse, Bill e Kent estavam certos de que fariam aquilo juntos. Ao relembrar a amizade com Kent, Gates fica com a voz embargada. A gente podia ter continuado a trabalhar junto. Tenho certeza de que teríamos ido para a mesma faculdade. Fecha aspas. Kent poderia ter sido um dos fundadores da Microsoft junto com Gates e Allen. Contudo, isso nunca aconteceu. Kent morreu antes mesmo de terminar o ensino médio, em um acidente quando praticava montanhismo. Todo ano, ocorrem cerca de 30 mortes devido à prática de montanhismo nos Estados Unidos. A probabilidade de perder a vida em uma montanha durante o ensino médio é de aproximadamente 1 em 1 milhão. Bill Gates experimentou uma sorte em 1 milhão ao se matricular na Lakeside School. Kent Evans experimentou um risco em 1 milhão ao nunca conseguir terminar o que ele e Gates planejaram alcançar. A mesma força, a mesma escala de grandeza, trabalhando em direções opostas. Sorte e risco são a expressão concreta de que todo resultado na vida
é guiado por outras forças além do mero esforço individual. Os dois são tão parecidos que você não tem como acreditar em um sem respeitar o outro na mesma medida. Ambos existem porque o mundo é complexo demais para permitir que 100% das suas ações correspondam por 100% dos seus resultados. Ambos são movidos pela mesma força. Você é apenas uma pessoa em um jogo com outras 7 bilhões de pessoas e um número infinito de peças móveis. O ocasional impacto de ações que estão fora do seu controle pode ter consequências mais profundas do que ações que você executa conscientemente. Porém, ambos são tão difíceis de mensurar e de aceitar que muitas vezes passam despercebidos. Para cada Bill Gates existe um Ken Evans, igualmente habilidoso e motivado que acabou do lado oposto da roleta da vida. Quando você passa a dar o devido respeito à sorte e ao risco, percebe que ao avaliar o sucesso financeiro das pessoas, tanto o seu quanto dos outros, nada nunca é tão bom ou tão ruim quanto parece. Anos atrás, perguntei ao economista Robert Shirley, ganhador do Nobel de Economia em 2013. Abre aspas. O que você gostaria de saber sobre investimentos que ainda não foi descoberto? Fecha aspas. Abre aspas. O papel exato que a sorte desempenha em resultados bem-sucedidos. Fecha aspas. Respondeu ele. Eu adoro essa resposta, porque ninguém duvida da verdade. Que a sorte não desempenha papel algum no sucesso financeiro. Entretanto, devido à dificuldade de mensurá-la e ao fato de que é indelicado sugerir que o sucesso dos outros se deva a ela, nossa postura mais comum é a de ignorar discretamente a sorte enquanto fator responsável pelo sucesso. Se eu perguntasse, abre aspas, a 1 bilhão de investidores no mundo, você acha que 10 deles podem ter se tornado bilionários essencialmente por obra do acaso em um golpe de sorte? Fecha aspas. Você responderia, abre aspas, claro, fecha aspas. Mas, então, se eu lhe pedisse para citar o nome desses investidores, bem na cara deles, você provavelmente mudaria de ideia. Ao avaliar os outros atributos, o sucesso, a sorte nos faz parecer invejosos e mesquinhos, ainda que saibamos que esse tipo de coisa exista, e ao avaliarmos a nós mesmos, atribuir o sucesso à sorte pode soar desmoralizante. O economista Bhaskar Mazumdar mostrou que há uma correção maior entre a renda dos irmãos do que em características como altura ou peso. Se você é rico e alto, a probabilidade de seu irmão também ser rico é maior do que a de ele também ser alto. Acredito que a maioria das pessoas sabe intuitivamente que isso é verdade. A qualidade da sua educação e as portas que se abrem para você estão fortemente relacionadas ao status socioeconômico de seus pais. Mas fale isso para 2 irmãos ricos, e eles provavelmente dirão que as descobertas deste estudo não se aplicam a eles. O mesmo acontece com o fracasso, o que pode ser qualquer coisa, desde um falecimento a não alcançar uma meta pessoal. Empresas que vão à falência não se esforçam o suficiente? Os investimentos que se provaram ruins foram mal planejados? Carreiras estagnadas são culpa da preguiça? Às vezes, sim, é óbvio. Mas em que medida? É difícil saber. Qualquer coisa que vale a pena conquistar tem probabilidade do sucesso inferior a 100%. E o risco é justamente o que acontece quando você vai parar do lado infeliz dessa equação. Assim como acontece com a sorte,
A narrativa fica difícil, confusa e complexa demais quando tentamos determinar o quanto de um determinado desfecho se deve a uma decisão consciente e o quanto dele se deve ao risco. Digamos que eu compre uma ação e 5 anos depois ela não foi a lugar nenhum. É possível que eu tenha tomado uma decisão errada ao comprá-la. Também é possível que eu tenha tomado uma decisão acertada, que envolvia 80% de chances de lucro, mas acabei indo parar do lado dos infelizes, 20%. Como saber qual é qual? Cometi um erro ou apenas vivenciei o risco de forma concreta? É possível medir, estatisticamente, se algumas decisões foram acertadas ou não. Porém, no mundo real, no dia a dia, não fazemos isso. É complicado. Preferíamos as histórias simples, que são menos complexas, mas com enorme frequência diabolicamente enganosas. Depois de passar anos lidando com investidores e líderes empresariais, percebi que o fracasso do outro em geral é atribuído às má decisões. Enquanto os nossos costumam ser atribuídos ao lado sombrio do risco, ao avaliarmos o erro do outro, temos maior propensão a optar por uma história pura e simples de causa e efeito, porque não sabemos o que se passa dentro da cabeça da outra pessoa. Abre aspas. Ele não teve um bom resultado, então tomou uma decisão equivocada. Fecha aspas. É a história que faz mais sentido para mim. No entanto, ao avaliar a mim mesmo, posso inventar uma narrativa bem mais complexa, justificando todas as minhas decisões passadas e atribuindo os resultados ruins ao risco. A revista Forbes não coloca na capa os investidores falidos que tomaram boas decisões, mas que, ainda assim, experimentaram o lado infeliz do risco. Porém, quase sempre coloca os investidores ricos que tomaram decisões corretas ou até mesmo imprudentes e tiveram sorte. Ambos lançaram a mesma moeda, que por acaso caiu como um lado diferente virado para cima. O aspecto perigoso disso é que todos nós estamos tentando aprender o que funciona e o que não funciona em relação ao dinheiro. Quais estratégias de investimentos funcionam? Quais não funcionam? Quais características de negócio funcionam? Quais não funcionam? Como ficar rico? Como evitar ficar pobre? Nossas tendências. Nossa tendência é tirar lições observando sucessos e fracassos e dizendo, abre aspas, faça o que fulana fez, evite o que Deltrano fez, fecha aspas. Se tivéssemos uma varinha de cordão, descobriríamos exatamente quais desses resultados se devem a atitudes que podem ser replicadas e aquelas que, de alguma forma, foram influenciadas pelo papel aleatório do risco e da sorte. Mas não temos uma varinha de cordão. Temos cérebros que preferem respostas fáceis, sem apetite por nuances. Portanto, identificar todas as características que devemos imitar ou evitar pode ser bastante complicado. Vou contar agora uma história sobre um sujeito que, assim como Bill Gates, se tornou extremamente bem-sucedido. No entanto, não é fácil determinar se seu sucesso foi fruto de sua sorte ou de habilidade. Cornelius Vanderbilt tinha acabado de fechar uma série de negócios para expandir seu império ferroviário. Um dos conselheiros de negócio dele se arriscou a dizer que cada um dos acordos de conjunto com o qual ele havia concordado infringia a lei. Abre aspas. Meu Deus, John! Fecha aspas. Disse Vanderbilt. Abre aspas. Você acha mesmo possível operar uma ferrovia de acordo com a legislação dos estados de Nova York? Fecha aspas. Eis meu primeiro pensamento ao ler isso. Abre aspas. Foi por causa dessa atitude que eis meu primeiro pensamento.
Foi por causa dessa atitude que ele se tornou tão bem-sucedido. Fecha aspas. As leis não previam a existência de ferrovias na época de Vanderbilt. Então, ele pensou, abre aspas, que se dane, fecha aspas, e foi em frente. Vanderbilt se tornou muito bem-sucedido. Portanto, é tentador enxergar o desprezo dele pelas leis, algo notório e vital para o seu sucesso, como um gesto de sabedoria. Aquele visionário não permitia que nada ficasse entre ele e seus planos. Mas quão perigosa é essa análise? Nenhuma pessoa em sã consciência estaria, abre aspas, infringir a lei, fecha aspas, entre os requisitos para o sucesso enquanto empreendedor. Não é difícil imaginar a história de Vanderbilt tomando um rumo bem diferente. Um criminoso cuja empresa recém-inaugurada foi por água abaixo devido a que palavra difícil, imbróglios com a justiça. Portanto, temos um problema aqui. Você pode elogiar Vanderbilt por ter desprezado a lei com a mesma paixão com que critica Enron, companhia de energia falida em 2007, pela mesma atitude. Talvez um tenha tido sorte ao fugir das garras da lei, enquanto a outra se viu no lado do risco. A história de John D. Rockefeller é semelhante. Suas frequentes tentativas de burlar a lei, certa vez um juiz falou que a empresa dele não era melhor do que, abre aspas, melhor do que um ladrãozinho qualquer, fecha aspas. São quase sempre retratadas pelos historiadores como um exemplo de talento para os negócios. Talvez tenha sido, porém, em que momento a narrativa muda de, abre aspas, você não deixou que leis ultrapassadas atrapalhassem o seu progresso, fecha aspas, para você cometer um crime? Ou ainda, quanto a história teria que mudar para que a narrativa passasse de Rockefeller era um gênio, procure aprender com o sucesso dele, para, abre aspas, Rockefeller era um criminoso, procure aprender com os erros dele, fecha aspas, muito pouco, abre aspas, quem me importa a lei, disse Vanderbilt certa vez, abre aspas, eu tenho poder, não tenho? Fecha aspas. Ele tinha, e tudo deu certo, mas é fácil imaginar essas palavras como sendo as últimas de uma história com um desfecho bem diferente. A linha que separa o ousado do imprudente pode ser bastante tênue, e muitas vezes ela desaparece quando não damos o peso adequado ao risco e à sorte. Benjamin Graham é tido como um dos maiores inventores de todos os tempos, pai do conceito de investimento em valor e mentor de Warren Buffett. No entanto, a maior parte do sucesso de Benjamin Graham nos investimentos se deveu à posse de uma enorme fatia de ações da seguradora americana Geico, o que, como o próprio Graham admitiu, quebrava quase todas as regras de diversificação que ele havia estabelecido nos seus escritos. Nesse caso, onde fica a linha tênue que separa a ousadia de imprudência? Não sei responder. Graham escreveu sobre sua bonança com as ações da Geico. Abre aspas, um golpe de sorte ou uma decisão extremamente perspicaz. É possível diferenciar um do outro? Fecha aspas. Não é nada fácil. Da mesma forma, consideramos Mark Zuckerberg um gênio por ter recusado a oferta de $1 bilhão que o Yahoo fez em 2006 pela sua empresa. Ele mirou no futuro e confiou em si mesmo.
No entanto, as pessoas criticam com igual vigor o próprio Yahoo por ter recusado uma grande oferta de compra por parte da Microsoft. Aqueles idiotas deviam ter colocado dinheiro no bolso enquanto ainda tinham tempo. Que lição fica para os empreendedores aqui? Não faço a menor ideia. Porque risco e sorte têm contornos difíceis de definir. Existem diversos exemplos disso. Inúmeras fortunas e falências se devem à alavancagem financeira. Os melhores e os piores gerentes exigem dos seus funcionários o máximo que podem. Abre aspas. O cliente tem sempre razão, fecha aspas. E o cliente não sabe o que quer, fecha aspas. São ambos ditados famosos no mundo dos negócios. A linha que separa o inspiradoramente ousado do estupidamente imprudente pode ter 1 milímetro de espessura e ser visível apenas em introspectiva. Risco e sorte são como irmãos gêmeos. Não é fácil contornar essa questão. A dificuldade em identificar o que é sorte, o que é talento e o que é risco é um dos maiores problemas que enfrentamos ao tentar aprender sobre a melhor forma de administrar o nosso dinheiro. Contudo, duas coisas podem nos dar uma boa direção. Tome cuidado com o que você elogia e admira. Tome cuidado com o que você menospreza e procura evitar se tornar. Ou apenas tome cuidado antes de presumir que a totalidade de um resultado pode ser atribuída ao esforço e às decisões. Quando meu filho nasceu, escrevi a ele uma carta que contém o seguinte trecho: algumas pessoas nascem em famílias que valorizam a educação, outras que não, que são contra ela. Algumas nascem em economias florescentes que estimulam o empreendedorismo, outras nascem em meio a uma guerra e à miséria. Quero que você mereça o que conquiste e que conquistes o sucesso, mas nunca se esqueça de que nem todo sucesso se deve ao trabalho duro, e nem toda pobreza se deve à preguiça. Tenha isso em mente antes de julgar as pessoas, inclusive você mesmo. Portanto, concentre-se menos nos indivíduos e nos estudos de casos específicos e mais em padrões gerais. Estudar uma pessoa específica pode ser perigoso, porque temos a tendência de analisar exemplos fora da curva, os bilionários, os CEOs ou os fracassos retumbantes que dominam o noticiário. E, em geral, esses exemplos são os menos aplicáveis a outras situações, dada a complexidade deles. Quanto mais fora da curva o resultado, menor a probabilidade de que você possa aplicar as lições dele à sua vida, porque será maior a probabilidade de o resultado ter sido influenciado por excessos de sorte ou de risco. Ao procurar os padrões gerais de sucesso e fracasso, você vai se aproximar mais de ações que podem ser postas em prática. Quanto mais difundindo o padrão, mais aplicável ele pode ser à sua vida. Tentar imitar o êxito dos investidores de Warren Buffett é difícil, porque os resultados são tão extremos que o papel da sorte no desempenho da vida dele é provavelmente muito alto. E sorte não é uma coisa que pode ser produzida de forma confiável, mas perceber, como veremos no capítulo 7, que as pessoas que têm controle sobre o próprio tempo tendem a ser mais felizes é uma observação ampla e comum com a qual você pode fazer algo de útil. Meu historiador preferido, Frederick Lyons, passou a carreira retratando a vida do americano médio, comum, como vivia, por quais mudanças passou, com o que trabalhava, o que comia no jantar, etc.
Há mais lições relevantes que podem ser extraídas desse tipo de observação ampla do que do estudo de personagens fora da curva que tendem a monopolizar um noticiário. Bill Gates disse certa vez, abre aspas, o sucesso é um péssimo professor. Ele faz com que pessoas inteligentes acreditem que não vão perder nunca. Quando as coisas estão indo muito bem, esteja ciente de que nem tudo é tão bom quanto você pensa. Você não é invencível, e se admite que a sorte lhe trouxe o sucesso, então também deve acreditar no irmão dela, o risco, que pode provocar uma reviravolta na sua história com a mesma rapidez. E o contrário também vale, da mesma forma. O fracasso também pode ser um péssimo professor, porque faz com que pessoas inteligentes acreditem que as suas decisões foram péssimas, quando, as, quando às vezes elas apenas estão considerando a dimensão implacável do risco. O truque para lidar com o fracasso é organizar a vida financeira de forma que um mau investidor aqui e uma meta financeira não alcançada ali não tirem você do campo, de modo a poder continuar jogando até que os números voltem a estar a seu favor. Porém, o mais importante é que, para além de conhecer o papel que a sorte desempenha em relação ao sucesso, o papel representado pelo risco significa que devemos nos perdoar e deixar um espaço para compreensão. Ao julgar o fracasso, nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Agora, vejamos as histórias de dois homens que abusaram da sorte. Capítulo 3. Nada é o suficiente. Continua. Capítulo 3. Nada é suficiente. Mesmo quem já é rico comete loucuras. O fundador do Vanguard Group, John Bell Bogle, falecido em 2019, contou que certa vez uma história sobre dinheiro que evidencia algo a que não costumamos dar devida atenção. Em uma festa oferecida por um bilionário de Charlottesland, o escritor Kurt Vonnegut informa ao amigo e também escritor Joseph que o anfitrião, um administrador de fundos de Heidegger, ganhou mais dinheiro em um único dia que Heller ganhou em toda a sua vida com sua popular Homens Rider 22. Heller responde, abre aspas, certo, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter, o suficiente, fecha aspas. Suficiente. Fiquei chocado diante da eloquência simples que dava daquela palavra. E por dois motivos. Primeiro, quando eu mesmo também ganhei muita coisa ao longo da vida. E segundo, porque Joseph Heller não podia ter sido mais preciso. Para uma parcela crítica da nossa sociedade, que engloba boa parte dos mais ricos e mais poderosos, parece não haver um limite que defina o que é o suficiente. Esse é um conceito fundamental e muito poderoso. Deixe-me dar dois exemplos dos perigos de não se ter o suficiente e que lições podemos tirar deles. Rajat Gupta nasceu em Calcutá e ficou órfão na adolescência. Muito se fala sobre a quantidade ínfima de pessoas com o privilégio de ter nascido em um berço de ouro. Considerando essa metáfora, Gupta não teve nem mesmo um berço. Levando em conta esse ponto de partida, é simplesmente fenomenal.
observar o que ele conquistou. Por volta dos 45 anos, Gupta era o CEO McKinsey, da McKinsey, a empresa de consultoria de maior prestígio do mundo. Ele se aposentou em 2007 para assumir cargos na ONU e no Fórum Econômico Mundial. Tornou-se parceiro de Bill Gates nos trabalhos filantrópicos. Integrou o conselho administrativo de 5 empresas de capital aberto. Saído da favela de Calcutá, Gupta se tornou um dos homens de negócios mais bem-sucedidos de nosso tempo. Com o sucesso veio uma riqueza enorme. Em 2008, sua fortuna estava avaliada em 100 milhões de dólares. É uma soma insondável para a maioria das pessoas. Uma taxa de retorno de 5% sobre essa quantia rende quase 600 dólares por hora, 24 horas por dia. Ele poderia ter feito o que quisesse da vida. E o que ele queria, ao que tudo indicava, não era ser um mero hectamilionário. Rajat Gupta queria ser bilionário. Com todas as suas forças, Gupta incentivava o conselho administrativo de Goldman Sachs e, portanto, estava sempre rodeado por alguns dos investidores mais ricos do mundo. Um deles, referindo-se às fortunas dos magnatas da Private Equity, descreveu Gupta da seguinte forma, abre aspas, acho que ele quer fazer parte desse círculo. O círculo de quem está na casa de bilhões de dólares, não é? O Goldman está mais para um círculo dos que têm centenas de milhões, certo? Certo. Logo Gupta encontrou um negócio paralelo lucrativo. Em 2008, quando Goldman Sachs estava enfrentando a tempestade da crise financeira, Warren Buffett planejava investir 5 bilhões de dólares no banco para ajudá-lo a sobreviver. Como membro do conselho, Gupta teve acesso a essa informação antes do público. E era uma informação valiosa. A sobrevivência de Goldman estava em xeque. E o apoio de Buffett certamente faria com que as ações do banco disparassem. 16 segundos depois de tomar conhecimento do acordo iminente, Gupta, que havia participado à distância da reunião do conselho, desligou o telefone e ligou para um gerente de fundos de cobertura chamado Rajaratnam. Não há um registro gravado dessa ligação, mas Rajaratnam comprou de imediato 175 mil ações de Goldman Sachs. Então, podemos presumir o teor da conversa. O acordo entre Buffett e Goldman foi anunciado para o público algumas horas depois. As ações do banco dispararam. Rajaratnam faturou $1 milhão. E essa é apenas um exemplo de um suposto uso de informações privilegiada. A Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos afirma que as dicas de Gupta proporcionaram ganhos na ordem de 17 milhões de dólares. Um dinheiro fácil e, para os promotores, um caso mais fácil ainda. Gupta e Rajaratnam foram presos por uso de informações privilegiadas e suas carreiras e reputações foram arruinadas para sempre. Vejamos agora o caso de Benny Madoff. O crime que ele cometeu é bem conhecido. Madoff é o mais notório operador de esquema Ponzi desde que Charles Ponzi em pessoa. Ele enganou investidores por 2 décadas antes que o crime viesse à tona, ironicamente, poucas semanas após a empreitada de Gupta. O que costuma ser esquecido é o fato de que Madoff, assim como Gupta, era mais do que um fraudador. Antes de operador, o esquema Ponzi, que acabou
tornando-o famoso. Ele era um empresário honesto e extremamente bem-sucedido. Madoff era um fazedor de mercado, alguém que conecta compradores e vendedores de ações, e era muito bom nisso. Em 1992, o The Wall Street Journal descreveu a empresa de formação de mercado de Madoff com estas palavras: Madoff ergueu uma corretora de valores bastante lucrativa, a Bernard L. Madoff Investment Securities, responsável por um volume significativo das ações de negócio em Wall Street. Os 740 milhões de dólares em média são negociados eletronicamente todos os dias pela Madoff responde por cerca de 9% do volume de transações da Bolsa de Nova York. A empresa é capaz de executar transições de forma tão rápida e barata que, na verdade, paga $0,01 por ação a outras corretoras para que essas executem um pedido dos seus clientes, lucrando com a diferença entre os preços da compra e a venda que a maioria das ações proporciona. Isso não é um jornal descrevendo de forma incorreta uma fraude prestes a ser descoberta. O negócio de formação de mercado estava dentro de lei. Um ex-funcionário relatou que esse mercado rendia a Madoff entre 25 milhões a 50 milhões de dólares por ano. O negócio não fraudulento de Benny Madoff era um enorme sucesso, qualquer que fosse o parâmetro. Ele o tornou imensa e legitimamente rico. Mas ainda assim veio a fraude. A pergunta que devemos fazer a Gupta e a Madoff é: por que um indivíduo com uma fortuna na faixa de centenas de milhões de dólares está tão desesperado atrás de mais dinheiro que é capaz de arriscar tudo nessa busca? Os crimes cometidos por aqueles que vivem à margem da sobrevivência são diferentes. Um golpista nigeriano disse certa vez ao The New York Times que se sentia culpado por ter prejudicado outras pessoas, mas que a miséria fazia com que não doesse tanto. O que Gupta e Madoff fizeram é outra coisa. Eles já tinham riquezas inimagináveis, prestígio, poder e liderança, e jogaram tudo para o alto porque queriam mais. Eles não tinham noção do suficiente. Eles são amplos exemplos extremos, porém existem versões desse comportamento que não infringem a lei. O fundo de cobertura Tom Terman Capital Management era formado por trades com fortunas individuais na casa dos dezenas e das centenas de milhões de dólares, e com a maior parte dessa riqueza investida nos próprios fundos. Então, eles correram tantos riscos na busca por mais dinheiro que conseguiram perder tudo o que tinham. Em 1998, em meio ao maior alta de mercado e da melhor situação econômica da história, Warren Buffett falou, alguns tempos depois: para ganhar o dinheiro que não tinha e do qual não precisavam, eles arriscaram aquilo que tinham e de que precisavam. Isso é estupidez. E é estupidez. Pura e simplesmente. Arriscar algo que é importante para você em troca de algo que não é importante para você não faz sentido algum. Nada justifica arriscar algo que você já tem e do qual precisa por algo que você não tem e do qual não precisa. Isso é uma daquelas coisas que são óbvias e ignoradas na mesma medida. Poucos de nós vamos ter 100 milhões de dólares algum dia, como Gupta ou Madoff tiveram. Contudo, em um percentual considerável, os leitores desse livro em algum momento da vida terão um salário ou uma soma de dinheiro suficiente para cobrir tudo aquilo que precisam e muito do que desejam. Se você é uma dessas pessoas, mantenha algumas coisas em mente. Ao lidar com dinheiro, a coisa mais difícil a fazer é parar de reajustar as metas para cima o tempo todo. Mas é também uma das maiores importantes.
uma das mais importantes. Mas é também uma das mais importantes. Se as expectativas aumentam graças aos resultados positivos, não há lógica em correr atrás de mais, porque, no fim das contas, você vai acabar sempre com o mesmo sentimento. É perigoso quando desejamos ter mais. Mais dinheiro, mais poder, mais prestígio, faz a ambição crescer em uma velocidade maior do que a satisfação. Nesse caso, um passo adiante empurra a meta dos 2 passos à frente. Apesar do avanço, a sensação de estar ficando para trás é a única forma de alcançar a meta e correndo riscos cada vez maiores. O capitalismo moderno é ótimo em fazer duas coisas: gerar riqueza e gerar inveja. Talvez elas andem de mãos dadas. Querer superar seus pares pode ser o combustível para se esforçar mais. No entanto, a vida não é nada diferente sem um senso de suficiência. A felicidade, como se diz, é o que sobra dos resultados depois de substituídas as nossas expectativas. Essa frase aqui é impactante. Caraca. 2. A comparação social é a questão. Imagina um jogador de beisebol novato que recebe US$ 500.000 por ano. Não importa o parâmetro adotado, ele é rico. Digamos, no entanto, que ele jogue no mesmo time que Mike Trout, que tem um contrato de US$ 430 milhões por 12 anos. Em comparação ao astro, o novato parece falido, pensamos. Então, em Mike Trout, US$ 36 milhões por ano é uma cifra absurda. Porém, para figurar na lista dos 10 gestores de fundos de coberturas mais bem pagos em 2018, era preciso faturar ao menos 340 milhões em um ano. É como eles É com eles que pessoas como Trump podem comparar suas receitas. E o gestor de fundos de cobertura que ganha 340 milhões por ano se compara aos 5 maiores gestores de fundos de cobertura que faturam 770 milhões ou mais em 2018. Esses gestores de alto escalão podem mirar em pessoas como Warren Buffett, cuja fortuna pessoal cresceu 3,5 bilhões de dólares em 2018. E alguém como Buffett poderia pensar em Jeff Bezos, cujo patrimônio líquido cresceu 24 bilhões em 2018. Isso é absurdo, cara. Uma cifra que corresponde a mais dólares por hora que o jogador de beisebol rico ganha em um ano inteiro. A questão é, o teto de comparação social é tão alto que, em teoria, ninguém jamais será capaz de alcançá-lo. Portanto, é uma batalha que não pode ser vencida, ou talvez é a única maneira de vencê-la não envolva a luta. Para o começo da conversa, mais aceitar que você já tem o suficiente, ainda que seja menos do que os outros ao redor. Talvez a única maneira de vencê-la não envolva lutar. Para começo de conversa, mas aceitar que você já tem o suficiente, ainda que seja o menos do que os outros ao redor. Todo ano, um amigo meu faz uma peregrinação a Las Vegas. Em uma dessas idas, ele perguntou a um croupier: quais jogos você gosta? E em quais cassinos joga? O croupier respondeu com total sinceridade: a única forma de ganhar em um cassino em Las Vegas é sair dele logo depois de entrar. Caraca, isso aqui, meu amigo, meus amigos se vissem isso aqui, eles iam surtar. Exatamente assim que funciona o jogo de tentar alcançar as fortunas alheias. 3. O suficiente
não é pouco. A ideia de ter o suficiente pode parecer conservadora, desperdiçando oportunidades e potenciais. Eu discordo. Suficiente é perceber o oposto disso. Ter um apetite insaciável por mais vai levá-lo até o ponto do arrependimento. A única maneira de saber o quanto você aguenta comer é comendo até passar mal. Poucos tentam fazer isso porque, por melhor que seja a comida, vomitar não compensa. Por alguma razão, essa mesma lógica não é aplicada aos negócios e aos investimentos, e muitos só param de correr riscos demais quando vão à falência e são forçados a parar. Pode ser algo que só cause mal a você mesmo, como ter uma crise de burnout no trabalho ou alocar recursos em um investimento arriscado que você não tem como bancar, ou, em casos extremos, agir como Rajat Gupta e Benjamin Madoff, recorrendo ao roubo porque cada dólar vale a pena. Dane-se as consequências. Não importa a forma, pois essa incapacidade de recusar qualquer ganho como potencial acabará cobrando seu preço. 4. Há muitas coisas que não valem a pena arriscar no independente nunca, independentemente do ganho em potencial. Depois de deixar a cadeia, Rajdhan Gupta disse ao The New York Times que aprender uma lição. Não se apegue muito a nada. Seja a sua jornada, a sua reputação, as suas conquistas, a qualquer coisa do tipo. Eu não paro de pensar sobre isso agora. Qual é a importância dessas coisas? Ok, tudo isso destruiu injustamente a minha reputação. Mas a minha reputação só é preocupante se eu estiver apegado a ela. Essa parece ser a pior lição possível a ser retirada da experiência pela qual ele passou. E soa como uma desculpa reconfortante proferida por um homem que deseja desesperadamente recuperar sua reputação, mas que está ciente de que ela está destruída. Reputação é algo estimável, inestimável. Liberdade e independência são inestimáveis. Família e amigos são inestimáveis. Ser amado por aqueles que você deseja que o amem é inestimável. Felicidade é inestimável. E a melhor maneira de manter essas coisas é saber a hora de parar de correr riscos que possam ameaçá-las. É saber quanto você tem o suficiente. A boa notícia é que a ferramenta mais poderosa para se ter o suficiente é muito simples. Não exige colocar em risco o que é estimável para você. O próximo capítulo tratará disso. Capítulo 4. Compostos e confusos. Continua.